O Evangelho de hoje nos dá, ou melhor, nos mostra, Jesus nos revela algo que é essencial, vital, podemos dizer, para o espírito. Assim como a sede que mata, a água que mata a nossa sede, a comida que mata a fome quando estamos sentindo, o ar que necessitamos para nos mantermos vivos, assim também a oração, ela é vital para o fortalecimento do espírito. A oração é a única forma que temos, maior de todas, para termos comunhão com Deus. Ou seja, é uma necessidade essencial. Tanto é que os discípulos perguntaram e pediram a Jesus que os ensinasse: Senhor, ensina-nos a rezar. E o Evangelho começa dizendo que Jesus estava rezando. Jesus estava rezando. A oração é essencial para a comunhão com Deus. E Jesus ensina como rezar. Toda oração ela deve começar direcionada a alguém. E a quem eu direciono a minha oração? Jesus diz: quando rezardes, dizei: Pai nosso, Pai, santificado seja o teu nome. Ou seja, é a Deus que nós voltamos a nossa prece, a nossa oração. A Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e toda a oração termina também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o mistério de Deus, é a comunhão trinitária. Por isso que a missa começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e termina com a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, quem chega depois de em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo tem que assistir a missa de novo, porque não valeu. A missa começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é na hora do Evangelho ou na hora da comunhão. Graças a Deus isso não acontece aqui na paróquia, todo mundo chega pontual, porque pontualmente eu começo a missa. As outras orações convergem para a maior de todas as orações, é a missa. Nenhuma e nada é maior do que a missa. Ah, padre, rezei o terço hoje no domingo e não fui à missa. Pecou. Porque a missa é o preceito, não o terço. Por isso rezamos o terço antes da missa, porque nos prepara para estarmos na comunhão com Deus, naquela que é a maior de todas as orações, a missa. Nada é maior do que a missa, nada substitui a missa. Novena, consagração, liturgia das horas, nada é maior do que a missa. Porém, todas essas orações devem nos ajudar a melhor rezarmos na missa. Tudo converge para ela, que é o centro. Porque nós somos danadinhos, para fazer umas substituições, principalmente quando a preguiça chega, a gente quer inventar coisa. Assistir a missa pela televisão, não valeu. Não valeu, a missa é presencial. Em 2020 o Papa concedeu que fosse válida porque estava todo mundo dentro de casa. Acabou a pandemia, tem gente que ainda está na pandemia, inventando coisas para não vir rezar. Ah, padre, eu já fui na missa na semana, por isso que eu não fui no domingo. Pecou, porque domingo é preceito, semana não. Ah, mas que bom que eu participo da missa diariamente, ótimo. Mal não vai fazer, mas o preceito é domingo. O preceito é domingo, não é na semana. Ah, não fui porque chegou visita, manda a visita embora. A visita não é mais importante que a missa. Então, meu filho, não adianta dar 1000 desculpas que vai ter 1000 respostas para dizer. A missa é a oração mais importante. É a que importa para a gente. É o centro, é o centro. E Jesus nos dá a missa justamente como uma forma de dizer aos discípulos e a todos nós: vocês querem matar aí essa necessidade, essa carência? Está aqui. Ainda é alimento ainda, vocês ainda vão sair fortalecidos, porque vocês vão comungar do pão. Porque aí Jesus diz, aí Jesus ensina, aí vem o segundo elemento da oração aqui.
Jesus ensina os discípulos como pedir, porque nós temos um outro probleminha, né? Às vezes nós vemos a oração ou mesmo a missa como sacramento de forma supersticiosa. Isso é terrível, né? E ainda mais como solução mágica. Ainda queremos muitas vezes com a oração barganharmos com Deus. Senhor, eu dou se o Senhor me der. Espera aí, a oração por acaso é uma moeda comercial de troca? Espera aí, há um equívoco aí. A oração é o fortalecimento espiritual para a minha caminhada de cristão, de católico, de pessoas que querem o céu. A oração é essencial, por isso rezamos. Por isso Jesus diz, olha, pedi e recebereis, batei e será aberto, quem procura encontra, peça. Deus não deu até o exemplo, se o teu amigo está deitado, mas de tanto você importuná-lo, ele vai levantar e vai te dar o pão. Ele não foi nem pela amizade, mas foi para se ver livre de você. Olha que exemplo. Então peça, Deus não se incomoda quando você pede. Sabe qual é o problema? É que nós não sabemos pedir, o que pedir e para que pedir. Aí muitas vezes não somos atendidos, porque nós temos Deus muitas vezes como uma moeda de troca, e não é assim que funciona. Eu tenho que saber o que eu peço a Deus. Eu não vou pedir para ganhar na loteria, né, gente? Isso vai me ajudar na salvação? Depende. Se você rezar assim, Senhor, me ajuda a ganhar na loteria, que todo o dinheiro eu vou dar para a paróquia na hora dos remédios, aí pode. Caso contrário, o que você vai fazer com o dinheiro? Ostentar, ou se perder, né? Como o filho pródigo que pegou todo o dinheiro e se perdeu. Então, o que não me ajuda para a salvação, eu não devo pedir a Deus, né, gente? Aí Jesus ensina o que eu devo pedir. Olha lá, o que Jesus diz? Olha, venha o teu reino. A primeira coisa que nós devemos pedir na oração é venha o teu reino. Ninguém pede para ir para o céu, pede o quê? Para ir para onde? Para a praia. Nem vou dizer para onde mais. Venha o teu reino. Segunda coisa, dai-nos cada dia o pão de que precisamos. Que pão? É o pão comida? Também. Mas o pão do amor, o pão do perdão, o pão da misericórdia, o pão da compreensão. Isso é pão, porque nos alimenta. Ninguém pede, Senhor, ajuda-me a não ser tão orgulhoso. Ajuda, Senhor. Pedir, Senhor, ajuda eu não ser fofoqueiro. Graças a Deus aqui ninguém é fofoqueiro. Mas assim, para os que são, peça, porque isso vai te ajudar a ser santo. O pão de que precisamos hoje. O que eu preciso hoje? Ser um ser humano melhor, um cristão melhor, talvez, não sei. Cada um sabe qual é a fome que tem, qual é o pão que necessita comer para tornar-se melhor. Isso a gente deve pedir na oração. Senhor, me ajuda a não ser tão orgulhoso, porque o orgulho está me matando. Está acabando com a minha vida. Aí você reza, você pede, Senhor, me ajuda, me ajuda. E Deus vai fazer assim, como que era que falava no filme? Pirlim, pim, pim. Pronto, você agora não é mais orgulhoso. Não é assim. Mas Deus vai te proporcionar situações para você vencer o orgulho. Não é sumir, pronto, eu pedi a Deus hoje para não ser orgulhoso, para não ser vaidoso, para não ser maldoso, para não ser isso. Eu vou acordar amanhã, não vou ter nada disso. Não, você vai ter isso em dobro. Porém, Deus permite situações que você possa vencer o orgulho, a vaidade, a maldade, tudo isso. É você que não sabe prestar atenção às coisas que chegam até você. Mas Deus todos os dias te dá a oportunidade para você vencer isso, que você pede na oração. Porque a oração não é mágica. Vamos acabar com essa ideia de que eu pedi hoje, amanhã eu vou receber. Nada disso. Embora ele garante que vamos receber. Mas existe aí um processo. Depende do que eu peço, como peço e para que peço. Depois, e perdoa-nos os nossos pecados. É a Deus que eu devo pedir também. Aí Deus me dá o quê? Os sacramentos, me dá a missa, que é oferecida pelo perdão dos nossos pecados. Cada missa com preceito vivenciado, perdoa os pecados.
pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. Aí vem a condição. Olha como Deus é fantástico, né? Ah, você quer o perdão? Ótimo. Você vai ter, mas à medida que você também perdoar. Está lá no Pai Nosso, no centro do Pai Nosso. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, você na oração do Pai Nosso está pedindo a Deus que te perdoe, mas à medida que você perdoar. Logo, quanto menos você perdoa, menos você vai receber de Deus também. E não adianta reclamar. Não adianta reclamar. Quer perdão? Perdoe. Quer amor? Ame. É a lei da reciprocidade, funciona na oração. E por fim, e não nos deixes cair em tentação. Cada um sabe aí o seu ponto fraco. Cada um sabe onde o seu calcanharzinho, o seu calo aperta, onde a sua dor, onde a sua propensão, onde a sua tendência, etc. Então, da tentação, e principalmente da tentação de fazer o mal ao outro. Nós somos tentados todos os dias a fazer o mal, gente. Aí Jesus fala, até vocês que são maus, dão coisas boas aos vossos filhos, ou seja, mas livrai-nos do mal. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A grande tentação nossa é de eliminarmos o bem que está dentro da gente, a tendência ao bem, e deixarmos a tendência ao mal sobressair. E quando eu prejudico o outro com o mal que eu faço, e nós somos tentados todos os dias a nos vingarmos, a fazermos coisas que machuca, que fere, que ofende, aí nós ferimos o mandamento, que é amar a Deus e ao próximo. Aí ficamos presos a outras coisinhas bobas e paralelas aí, muitas vezes. E esquece do que é essencial. Qual é o essencial? Amar a Deus e ao próximo. Nada é maior do que isso nos mandamentos. Todos são sintetizados nesses dois. Amar a Deus e ao próximo. Tá bom? Quando eu digo que amo a Deus, mas não amo o próximo, São João diz que eu sou mentiroso. Porque Deus eu não vejo. Como que eu posso amar o que eu não vejo? E sou incapaz de amar o que vejo. E quem eu vejo? O outro. Deus eu não vejo. Ah, eu vi Deus. Interna. Pode internar essa pessoa que está com problema psiquiátrico sério, que ninguém vê Deus. Qual é a forma de ver Deus? No próximo. No próximo. Ah, olha aquela outra parábola bonita. Quando fizesse isso a um desses pequeninos, quando foi que estava nu, Senhor? Quando foi que estava sem comida? Quando fizesse isso a um dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Esse é o desafio maior e é a proposta maior. Portanto, meus amigos, a oração deve ser para nós, como dizia o meu antigo bispo aqui de Corumbá, Dom Milton, a oração é sentir saudades de Deus. Rezar é sentir saudades de Deus. Quando nós sentimos saudade de alguém, o que a gente faz? Ou liga, ou vê o álbum de fotos. Na minha época lá, né, no passado, não tinha celular, a gente ia atrás de uma foto no álbum, aquele álbum preto e branco. Vocês lembram? Vocês lembram, vocês são tudo sênior, não vem que não tem não, né? Turma sênior dos 50 era um álbum desse tamanho que a gente fazia tudo. Quando sentia saudade, ficava olhando. Hoje, meu Deus do céu, vocês sabiam que hoje as pessoas quase que não rezam? Elas filmam, tá? A gente vai para esses grandes encontros aí nacionais e tudo. O padre entra na igreja, está todo mundo já. Ninguém reza mais. Está aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pelo amor de Deus, quando a gente vai em peregrinação, o pessoal se preocupa mais em tirar foto do que viver o momento. A forma hoje está complicada, né, da gente rezar. Por isso que em alguns lugares aí, igrejas têm bloqueadores de celulares e tudo, porque as pessoas não rezam mais, elas estão preocupadas em registrar o momento ao invés de viver o momento. Tudo bem que eu faça um registro, uma foto, isso não é problema.
Mas só que muitas vezes as pessoas estão se perdendo nisso aí, né? Não sabemos ainda, precisamos purificar isso daí um pouco mais. Então, tenhamos a oração como fonte de alimento todos os dias e não nos esqueçamos da maior de todas elas, que é a Santa Missa, e sejamos fiéis, né, ao cumprirmos o preceito dominical, e assim estaremos nessa comunhão plena com Deus. E pode ter certeza, a intenção, quantas pessoas obtêm do céu graças e graças porque vem a missa. Pequeno detalhezinho que o padre não pode deixar de falar. Foi até bom hoje. Hoje tivemos aqui quase 1000 intenções. Era para ter 1000 pessoas aqui. Às vezes as pessoas mandam as intenções da missa e não vêm. Manda rezar pelo parente que morreu e ela não vem na missa. Estranho. É como se os outros tivessem a obrigação de rezar pelo ente querido dela. Quando você vier rezar pelo seu ente querido, venha rezar. Não só manda a intenção, não. Tem gente que chega aí com a lista de 1000 pessoas. Meu Deus do céu. Né? Tudo bem, a gente reza. Mas e você? Não vem rezar, não? Não vem estar na missa? Foi sua mãe, mandei rezar a missa para minha mãe. Você foi? Não. Que amor pela sua mãe, meu Deus do céu. Que não teve nem o sacrifício de vir à missa, estar presente para dizer: mãe, eu vim rezar hoje aqui nessa missa. Estou aqui, né? Junto da sua intenção, chegar ao céu. Tá bom? Então, uma pequena observaçãozinha, porque às vezes até nisso nós somos relapsos, preguiçosos, né? Nós terceirizamos o nosso compromisso. O que faz com o ser humano? Não sei, né? Até isso. Até a oração, às vezes a gente quer terceirizar e dar para os outros. Não, tem coisa que é minha, que sou eu que tenho que fazer, não é o outro não, fica atento. A salvação tem sua dimensão pessoal. Não venha jogar nas costas do outro aquilo que é seu, não. Existe aquilo que é comunitário, mas existe aquilo que é só você que pode fazer, ninguém mais. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.